Temos aqui a Érica Estefânia, da TV Globo. Temos aqui nossas duas ex-alunas, né? A Pietra Mesquita, que hoje está na TV Caras, e a Raquel Prisamos. Falei correto o seu nome? Correto. Tá? Que trabalha na CNN. Então a gente... nós devemos fazer uma rodada de apresentação de cada uma delas e depois nós abrimos aí para as perguntas de vocês, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? E a presença dos alunos aqui também, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá. Disseram que como eu não sou de casa, é para começar. Então vamos lá. Prazer, gente, eu sou a Érica. Atualmente eu trabalho no programa Encontro da TV Globo. Eu estou na TV Globo há 12 anos, mas a minha trajetória começa assim há 18 anos, só tenho essa cara de novinha. Mas eu comecei em Cuiabá, eu sou de Cuiabá, me formei lá na UFMT. E meu primeiro estágio foi em TV, porque eu sempre tive mais afinidade com televisão. E de cara eu gostei muito. E comecei lá como estagiária, fiquei lá 2 anos, participei assim de coberturas emblemáticas, né? Foi bem, eu cheguei, o avião da Gol caiu no mesmo mês, assim, em Mato Grosso. Então foi uma cobertura bastante intensa e ali eu aprendi assim o que era a adrenalina do factual, né? Então foi nesse momento que logo de cara assim eu tive, bom, é aqui que eu quero ficar. E depois de lá eu me mudei, fui para os Estados Unidos, fui estudar. Trabalhei também, passei pela Globo Internacional, também com alguns eventos importantes ali, com a cobertura da eleição do Barack Obama, crise econômica de 2008, a primeira eleição do Barack, a crise de 2008, morte do Michael Jackson. Então foram assim eventos que era tudo que eu queria, assim, estar próximo da notícia e próximo de uma cobertura de uma magnitude grande, assim, né? Depois eu voltei para Cuiabá, fui convidada para trabalhar lá na produção de rede, e ali que eu começo a me conectar com a Globo São Paulo, com os programas daqui. Então, fiz muita produção para o Fantástico, para o Jornal Hoje, para o Jornal da Globo, enfim, para todos os jornais daqui de São Paulo. E aí que eu comecei a conhecer. Então, assim, é uma dica já para vocês que vão, não sei se vocês já estão fazendo estágio ou não, mas é o momento que vocês têm de se conectar com o mercado, assim. Quanto mais conexão, quanto mais vocês passarem por lugares diferentes e abrir mesmo a mente. Eu trabalhei em revista também, trabalhei em outros lugares aqui. Eu queria televisão, mas hoje a gente tem, né, muito mais possibilidades, né? Então, quanto mais conexão a gente fizer, melhor. E aí eu fui para a TV, lá, fiquei lá 1 ano e pouco, me mudei para São Paulo, não tinha transferência, não tinha nada, eu vim por conta. E me comunicando aqui com a galera daqui, eu falei, tô disponível, tô por aqui, comecei a dar aula de inglês aqui e tal, mas logo na sequência me chamaram para cobrir férias no Fantástico. Eu cobri férias de uma ex-aluna de vocês aqui, que é da Stephanie Lotufo, que é minha amiga até hoje, que fez a palestra hoje de manhã. E eu fiquei 40 dias no Fantástico e depois de lá eu não saí mais da Globo. Não tinha vaga no Fante, mas aí eu fui indicada para o Bem-Estar, que era um programa novo, um programa que tinha poucos meses, né? Então que era um programa também diferente do jornalismo tradicional, é um programa cheio de ideias novas. A nossa diretora era muito inovadora, com inserção de muitas artes, lettering, explicação. Era um médico ali te dando, né, a chancela do que funciona, do que não funciona ali para a saúde. Então, foi um programa muito rico, que me trouxe muito conhecimento na área de saúde e muito aprendizado, assim, muito recompensador também, porque eu comecei a fazer um jornalismo mais de prestação de serviço, assim, né? Então, foi uma coisa muito bonita, assim, na carreira, foi uma coisa muito gratificante para mim. Em 2019, o Bem-Estar sai da grade e aí vai para o entretenimento. E aí é que começa o meu namoro com o entretenimento.
que era assim, na Globo era, nossa, nós vamos para a parte rica, a gente vai para o outro prédio, a gente vai para a parte que tem dinheiro para investir, para viajar, para fazer matérias mais, né? E foi muito legal, assim. Primeiro eu fiz uma temporada no Mais Você, e trabalhar com a Ana é um desafio grande, assim, porque ela é bastante criteriosa e ela faz muitas perguntas. Então, a gente apura tipo, muita coisa mesmo, para a gente ter todas as respostas ali na hora da reunião de camarim para ela. Então, foi um programa também que aprendi bastante. E foi muito legal, foi diferente, porque a gente no jornalismo, a gente faz tudo, a gente pede o carro, a gente faz tudo, né? A gente faz desde a produção jornalística mesmo até a produção de base, que é pedir o motorista, organizar com a equipe de reportagem. E no entretenimento não, cada um no seu quadrado, assim. Então, até a gente, né, entender assim para onde a gente vai, então cada um tem uma função ali. E a gente entende por quê? Porque realmente é uma outra esfera, é um outro olhar, é diferente do jornalismo tradicional, que é gravar off, que é entrevistar, gravar e off sonora e pronto, né? Não é diferente. Então hoje, e aí quando o encontro veio para São Paulo, eu fui convidada pela direção para fazer parte exclusivamente do encontro, que é onde eu estou hoje. E o grande desafio do encontro é quando a Fátima saiu para o The Voice, a gente mudou de horário, o programa veio para São Paulo, então a gente ficou mais próximo do jornalismo. Então, o Mais Você, ele era Bom Dia Brasil, Mais Você e Encontro. Então trocou, né? Ficou Bom Dia Brasil, Encontro e Mais Você, porque o Encontro ficou incumbido de trazer mais o jornalismo para o entretenimento. Não sei se vocês assistem, mas o primeiro bloco do Encontro é todo noticioso. Então é um programa que é para fazer essa transição mais suave, né? Do jornalismo, do hard news ali, para o entretenimento. Então é isso que a gente faz. E de que forma que a gente faz diferente, né? Esse é o grande desafio nosso, assim. Foi um aprendizado, assim. Foi durante um ano, o programa ele foi mudando aos poucos. Ele não saiu da Fátima, ele saiu com a mesma forminha. Ele veio para São Paulo com alguns quadros já consolidados ali que a gente manteve por algum tempo, mas aí a gente foi se desvencilhando deles e a gente construiu um programa novo. Hoje é um programa completamente diferente de 2 anos atrás. Então, o nosso grande desafio é fazer diferente do jornalismo. A gente, por exemplo, o que a gente faz de diferente? A gente coloca uma lupa na história da pessoa. Então, dentro daquele factual que aconteceu, a gente pega, por exemplo, o cara que se pendurou que estava lá limpando a janela e o cara foi lá e cortou a corda. Foi um factual de muita repercussão. Todo mundo queria saber, né, o que estava acontecendo. A gente trouxe esse cara, o cara que estava pendurado, ele não tinha falado com ninguém, então nosso desafio também de furar, a gente tem esse desafio, né? Então a gente trouxe esse cara para falar o que aconteceu, como é que foi esse momento para ele. Então a gente traz ele para o palco, a gente dá um protagonismo maior para o personagem da história, daquela história, para ele contar sobre a perspectiva dele. Então, isso é um dos artifícios que a gente usa hoje para fazer diferente do jornalismo. E tem o entretenimento puro também. Tem histórias que a gente, como jornalista, a gente sabe contar e a gente usa para entretenimento, que a gente pega pela emoção. Eu fui para a rua no ano passado fazer um Povo Fala para o Dia das Mães. A pergunta era, o que você diria para sua mãe hoje? Para a gente tentar pegar umas histórias emocionantes. É um Povo Fala bobo, mas que dali a rua é muito rica, né? Então é na rua que a gente encontra a gente. Então eu fui com uma equipe e perguntei. Eu encontrei o Edmilson, que é um cobrador de ônibus, que veio de Sergipe, um típico morador de São Paulo, veio de Sergipe, veio do Nordeste para ganhar vida aqui em São Paulo, pequeno, com a família. E ele a mãe dele veio com eles pequenos. E fazia 5 anos que ela tinha mudado para Sergipe para cuidar da avó dele, que tem 108 anos. Ela mora no interior de Sergipe, tem 108 anos. E aí ela voltou para cuidar e ele não via a mãe fazia 5 anos. Porque teve pandemia, porque teve uma série de coisas, mas não tinha dinheiro, enfim, não tinha condição de voltar para lá e nem ela para cá.
E eu achei aquela história incrível. E aí só que era uma surpresa, a gente queria fazer uma surpresa para ele no palco. Então eu volto com essa história e falo, gente, a gente tem que ir para Sergipe, a gente tem que contar a história dessa família, a gente precisa trazer essa história no palco. Vamos embalar num quadro que a gente tem. A gente tem um quadro que chama Encontrar Você. Então a gente já tinha esse quadro, a gente fala, então vamos fazer o quadro diferente. A gente, que normalmente é a Patrícia que faz o encontro, mas dessa vez aconteceu no palco, mas ela não foi gravar. E a gente foi até Sergipe, a gente contou a história dessa família que era muito rica, e o resultado foi muita emoção no palco. É entretenimento puro isso, não é um factual, é uma história de vida de um cara que veio com a família para São Paulo e que a gente emocionou o público de alguma forma, assim. Então tocou, a gente foi lá, contou a história, mostrou a vozinha dele de 108 anos, a mãe dele contou a história dele, e foi um chororô danado no palco. Então a gente tem as duas coisas, a gente tem tanto ali a dinâmica do factual, do hard news, e essa coisa das pessoas quererem, as pessoas querem notícias, isso faz muita diferença. Saiu do jornal, a gente vai para o leve, começa com uma música, não pega a audiência. Assim. Então a gente precisa fazer essa transição mais suave mesmo, para as pessoas entenderem que, pronto, agora acabou a notícia, a gente vai para uma coisa leve, a gente vai para a música, a gente vai para... que tem espaço para tudo. A gente consegue, em 1 hora de programa ali, fazer esse espaço aí. E aí eu vou deixar para vocês perguntarem depois, né, gente? Porque senão só eu falo. Oi, gente. Boa tarde. Desculpa o chiado, sou do Rio de Janeiro, então vocês vão ter que aguentar um pouquinho esse sotaque. Meu nome é Pietra Mesquita, tenho 26 anos, sou formada aqui no Mackenzie há 3 anos. E a minha caminhada no jornalismo é muito por conta do Mackenzie mesmo. Eu comecei na Agência Júnior, não sei se tem alguém aqui que faz parte da Agência Júnior, mas no primeiro semestre entrei na Agência Júnior. Vim para São Paulo justamente para isso, para estudar, para fazer a faculdade aqui no Mackenzie. Depois da Agência Júnior, eu fiz estágio na Band, fiquei como escuta durante 1 ano e meio, depois como chefia de reportagem, enfim, fazendo toda a questão do programa do Datena, né, do Brasil Urgente. Vi que talvez o factual não era tanto para mim assim, que para você trabalhar em hard news você tem que ter um psicológico muito, muito grande assim, e não que eu feche essa porta, eu acho muito interessante, muito legal, mas me encontrei bastante no entretenimento, porque, bizarramente, por conta da pandemia, em 2019, em novembro de 2019, eu saí da Band, logo depois fui contratada na Caras, mas eu fui contratada para fazer escrito, né, o jornalismo escrito, no site e tudo mais. E aí fiquei durante 4 meses na questão do site, porque logo depois veio a pandemia, e durante a pandemia, começando lives e tudo mais, vocês pegaram essa época com certeza, teve a reality show, o famoso BBB. Vocês gostam, né? Então tá bom. E aí teve o BBB e no site da Caras a gente entrevistava algumas pessoas que iam saindo do BBB, enfim. E eu falei, eu acho que eu quero entrevistar uma ex-BBB. Se eu conseguir, eu posso fazer uma live? Aí a pessoa falou, não, tudo bem, você faz essa live e tá tudo certo, se você conseguir. Consegui, não sei se vocês conhecem a Gisele Bicalho, que foi do BBB 20, com a Manu Gavassi, enfim. Muito bom, pessoas antenadas no BBB. E aí fiz essa live com a Gisele Bicalho, foi um caos na terra, porque com certeza a gente era muito leigo em questão de live, a gente não sabia como que funcionava, a internet não estava pegando bem, foi um... Gisele, tá me ouvindo? E cortando, e cortando, e cortando. E deu certo, lindamente deu certo. Porque logo depois, quando a live acabou, perguntaram se eu não tinha interesse em fazer as entrevistas a partir daquele momento, as entrevistas mesmo em vídeo. E eu sempre quis TV, eu sempre quis vídeo, eu sempre quis falar com as pessoas. Eu acho que... Eu gosto também do escrito e tudo mais, mas não sei, eu acho que onde eu me encontro na TV, falando com as pessoas, entrevistando. E aí, depois disso, eu assumi a TV Caras, porque na Caras tem vários nichos, né, várias também revistas. E aí eu assumi o posto como apresentadora da TV Caras. A partir daí, são várias entrevistas, assim, várias, com famosos, com cantores, com, sei lá, artistas, com ex-BBBs. Também tem a questão de que eu assumi um quadro na Caras que é falando sobre reality show, que desde sempre eu sempre gostei de reality show.
Então a gente sempre faz essa cobertura de reality shows e tudo mais, a gente sempre entrevista os ex-BBBs, enfim. E é isso, e aí a gente sempre fala sobre o entretenimento, né, da questão de, sei lá, o jornalismo de entretenimento não é tão sério assim, é uma questão meio fútil, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, só que eu acho que não, na verdade, eu acho que é um grande preconceito que a gente tem em relação ao entretenimento, porque eu acredito que o entretenimento, ele traz assuntos sérios de forma leves e muito mais fáceis de ser compreendido pelas pessoas, sabe? A gente recentemente teve especial de Dia das Mulheres, Mês das Mulheres, que foi em março agora que aconteceu, e aí eu fiquei responsável por, como você falou, né, no jornalismo a gente tem que, de tudo, tem que fazer a produção, tem que procurar o entrevistado, tem que organizar tudo e tem que também fazer a entrevista. Então fui aí atrás das pessoas, fiz um casting legal de mulheres na mídia e tudo mais para falar sobre as mulheres. E muito interessante porque a gente abordou vários assuntos, assim, a gente falou desde mãe solo até câncer de mama, até etarismo. Eu lembro que numa entrevista com a Tutia Meirelles, eu estava conversando com ela e do nada, assim, ela se sentiu confortável de falar que teve um câncer de mama e não tinha contado pra ninguém e que ela tinha tirado as 2 mamas e eu fiquei, como assim, você não contou isso? Não, acho que a gente está conversando sobre o Dia da Mulher, acho importante falar sobre isso. Na mesma entrevista, ela falou assim, eu acho que eu tenho prazo de validade, nós mulheres temos prazo de validade, não me sinto mais tão requisitada como antes. Então, assim, a gente vai abordando vários assuntos, sabe, em várias entrevistas. E eu acho que o interessante do entretenimento é isso, a gente conseguir abordar esses assuntos que são talvez mais difíceis de ser compreendidos ou falados em algum lugar que seja mais sério. E, enfim, no entretenimento a gente pode trazer isso. Além das entrevistas, a gente também começou o podcast na Caras. A gente estava conversando sobre isso, né, Trigo? Sobre os podcasts que, quando eu comecei a fazer faculdade aqui, a gente mal ouvia falar sobre podcast, era mais bate-papo em rádio mesmo, e enfim. E isso surgiu e aí a Caras implementou também. Aí eu agora estou como co-host do podcast junto com o editor-chefe da revista, que a gente tem revista, tá, gente? Inclusive. A revista sobrevive, sim. E agora eu também faço essas entrevistas e é muito engraçado porque eu sempre falo que eu coloco no meu currículo agora o TikToker, porque a gente sempre faz dancinhas pós entrevistas, então assim, aprendi a dançar, aprendi a fazer um negócio da cabeça. E também no podcast que a gente vai abordando mais assuntos ainda, porque durante 2 horas de entrevista acho que tem muita coisa para ser falado, muita coisa para se descobrir, e no final das contas também não fica aquela coisa fútil com o artista, sabe? A gente consegue descobrir várias coisas interessantes da vida dele, falar sobre coisas interessantes. Então acho que é isso. Agora continuo na Caras, a gente está com novos projetos, que se vocês quiserem saber, por favor, sigam a Caras, @carasbrasil, já faz aquele marketing. E acho que é isso. Legal. Muito bacana, gente. Vocês estão me ouvindo? É muito legal poder retornar aqui para o Mackenzie depois de tantos anos. Me formei aqui, encontrar colegas também que se formaram por aqui, gente de outros veículos que estão aqui. Meu background é um pouco diferente, mas eu vim hoje compartilhar com vocês um pouco sobre essa criação de conteúdo junto com a construção da nossa carreira num grande veículo. Estudei aqui no Mackenzie já enquanto eu fazia jornalismo, eu comecei a me apaixonar pelo mundo das viagens. Então, todas as férias, entre os semestres, eu dava um jeito e, assim, fiz mochilão, viagem de barco pelo Rio Amazonas, 3 dias numa rede, trabalho voluntário, arrumando cama, limpando banheiro para poder ir para a Argentina aprender a falar espanhol. Então, nessa época de faculdade, era uma questão muito apaixonada por viajar. Eu sabia que eu precisava conhecer outras culturas, conhecer outros lugares e encontrar essas histórias. Mas eu não conseguia, assim, logo de cara, um estágio numa revista de viagem. É um mercado que, às vezes, não é tão simples de você se inserir. Então, eu falei, então tá bom, eu vou fazer meu próprio blog, eu vou fazer meu próprio Instagram e eu vou escrever sobre o que eu acredito com os temas que eu acho que são relevantes, que a gente não está contando. Então, assim, eu criei o Sol Lá no Mundo, eu estava ainda aqui no Mackenzie, então os professores me pediam trabalhos, tinha que fazer uma revista, tinha que fazer um vídeo, tudo eu já fazia sobre esse tema. Meu TCC aqui da faculdade foi um documentário
sobre os carregadores do Monte Roraima. Então, fiz uma trilha de 7 dias lá, entrevistar esses carregadores. E a partir desse portfólio que eu fui construindo de maneira independente, eu também comecei a conseguir escrever para veículos importantes. Então, BBC, Folha de São Paulo, Skyscanner, alguns veículos que têm conteúdo de viagem, que se interessaram pelo que eu estava fazendo de forma independente. Aí, em 2022, eu fui para a Espanha, passei 1 ano lá e fiz um mestrado em jornalismo de viagem. É o único lugar no mundo que eu encontrei esse mestrado do jeito que eu queria, então eu fiz de tudo para viver essa experiência. E aí eu estava numa turma que tinha uns 20 alunos espanhóis, argentinos, e só eu e mais uma menina de brasileira. E aí chegou a oportunidade da gente enviar nosso currículo para a National Geographic. E aí a gente assim, e agora? Será que a gente tem chance? Será que não? Porque a gente é brasileira. Enfim, eu passei a madrugada arrumando meu currículo, fazendo carta de intenção, porque eu falei, se eu não for chamada, é porque eu sou brasileira. Fora desse motivo, eu não vou deixar nenhuma brecha para eu não ser chamada. E aí, no fim, deu certo. Eu fiz 1 ano de estágio lá na National Geographic, em Barcelona, e foi aí realmente que eu entendi como que a gente transforma esse conteúdo mais independente que eu já estava fazendo, escrevendo para veículos como Freela, num veículo palatável, num conteúdo palatável para um veículo grande, que tem questões que precisa de determinada audiência, que tem questões comerciais. Então, como a gente transforma uma entrevista com um indígena, uma entrevista com um quilombola, numa matéria sobre algo maior que realmente funcione em portais diferentes. Então, lá eu tive a oportunidade de viajar a trabalho, que de fato não é tão legal quanto parece quando a gente fala, mas também não é chato, não vou mentir. E fiz várias press trips diferentes, fui para a Islândia a trabalho, fui para Portugal, fui para uma ilha chamada Formentera, lá na Espanha. E enquanto eu fazia os conteúdos que eu tinha sido mandada para fazer, eu também ia produzindo no meu TikTok, no meu Instagram, fazendo meus Reels, tentando passar um pouco da minha experiência a partir das minhas redes. E foi um período bem desafiador, porque se a gente já encontra desafios em escrever perfeitamente no nosso idioma, imagina o rigor de escrever em outra língua, em espanhol no caso. Mas eu aprendi muito, inclusive com o jeito de trabalhar dos espanhóis, que é muito diferente dos brasileiros. Não tem essa coisa da cordialidade, é papum, não gostei, tá medíocre, gostei, legal, sem elogios. Então, você vai criando uma casca também, e quando você se depara com o mundo corporativo brasileiro, que também não é tão fácil, você já está um pouco preparado, assim, você já fala, já passei por... Já tive um chefe que brigava comigo e eu não podia nem me defender no meu idioma. Então, fui criando uma casca, assim, aprendi muito. E depois que eu vivi esse ano lá, voltei para o Brasil, comecei um tempo a colaborar para uma revista de turismo de luxo, e foi todo um caminho aí que eu fiz, tanto com os veículos que eu escrevia, até com o meu próprio conteúdo. Porque antes eu olhava para o turismo de luxo, para a gastronomia, alta gastronomia, e eu falava, jamais, nada a ver comigo. Assim, eu sou mochileira, eu gosto de voluntariado, eu gosto de viajar low cost, aquela coisa assim, enfim, descobri sonhadora, né? E daí depois eu fui assim para minha primeira press trip que era num hotel legal, para um restaurante com estrela Michelin. Eu, não é tão ruim isso. E eu descobri que dentro desses lugares, desses ambientes de luxo, pouco acessíveis, tem histórias legais também. Então, pude conversar com o chefe, que tem uma estrela Michelin, uma estrela verde Michelin, e transformou toda a aldeia dele lá no norte da Espanha para viver em função desse restaurante, ter uma horta, fazer uma comida farm to table, sustentável. Então, assim, aí eu mesmo fui flexível, né, com essa possibilidade de ir me adaptando com o que eu fui aprendendo ao longo da carreira.
E agora, por último, estou na CNN, dentro do time de Soft News, que tem entretenimento, tecnologia, saúde e a parte de viagem e gastronomia, que o programa é apresentado pela Daniela Filomeno aos finais de semana, é parte da programação da CNN. E é muito bacana porque reúne um pouco de tudo que eu venho fazendo nesses últimos anos. Faz 7 anos que eu comecei a criar conteúdo relacionado à viagem. E aí, assim, cruzar com o Márcio Gomes nos corredores e fingir costume, assim, opa, Márcio, tudo bem? Tipo, ele acabou de voltar do Japão, fazer uma cobertura super sensacional do terremoto, como que o Japão está lá hoje, e ter essa oportunidade de cruzar com ele lá, enfim, de concatenar mesmo esse caminho que começou com essa necessidade minha de escrever sobre isso, mesmo num mercado escasso, num mercado que pode ser um pouco árido, mas então acho que se tem algumas dicas para passar assim, para que eu gostaria de ouvir estando no lugar de vocês, que já estive vendo essas palestras, acho que é isso, assim, de que não precisa ter certeza agora. Tanto que, quando eu estava na faculdade, eu não sabia que eu queria escrever exatamente de gastronomia. Mas, se vocês já sentem algum interesse em alguma área, que é bacana não esperar a oportunidade de um jornal, de uma revista, de uma televisão, para começar a se desenvolver. Então, tem muitas ferramentas, podcast, Instagram, TikTok, YouTube, o formato que vocês também curtirem mais. Mas já ir começando, meio sem medo de errar. Quando eu vejo os vídeos que eu editava há 5 anos atrás, já não me identifico com o que eu estava fazendo, o tipo, mas foi tudo aprendizagem, erro e acerto, errar rápido, aprender com os erros, corrigir, continuar. Então, acho que, com certeza, ter tido todo esse background de eu já fiz documentário, já viajei para esse tal lugar, conheço a cultura de tal lugar. Quando chega para uma entrevista, quando você chega para a oportunidade, você já tem alguma coisa para falar, já tem um link, um portfólio, e é melhor visto, assim, no geral, porque você realmente a pessoa vê que você já experimentou e foi aprendendo com sua própria experiência. Então, é isso. Ok. Vamos abrir, então, para as perguntas. Pode ser? Né? Vamos lá. Quem tem? Bom, a gente vive num contexto em que o jornalismo de entretenimento ele está sendo meio que pulverizado no geral, né? Porque os influenciadores tomam lugares dos jornalistas e vice-versa. E quem é quem nessa história, né? E aí a Érica e a Raquel falaram 2 coisas que eu achei muito interessantes, que é essa profissionalização, que no caso de vocês foi internacional, que mudou a trajetória da carreira de vocês, fez com que vocês se identificassem com veículos maiores e se identificassem com o tipo de jornalismo que vocês queriam fazer. Como é que vocês acham que, e isso se estende também para a Pietra, pelas experiências que ela teve, como é que vocês acham que esse tipo de experiência pode trazer o diferencial que a Érica falou, né? Qual é esse diferencial que a gente pode encontrar que diferencia a gente de uma pessoa que só faz conteúdo na internet, nunca fez jornalismo e não sabe o que é isso, mas que, ao mesmo tempo, tem muito público, sabe? Como conciliar isso? Eu acho que, assim, quando a gente pega lá nosso diploma de jornalista, a gente, junto com ele, vem uma grande responsabilidade ali pela notícia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, assim, a responsabilidade pela informação, que é uma coisa que muitas vezes quem produz conteúdo pela internet não tem. Então, eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem, mas não só isso, a profissionalização mesmo. A nossa carreira, ela foi realmente invadida mesmo, assim, por gente de todas as áreas. Tem médico, tem nutricionista, tem blogger de todos os... Todo mundo é comunicador hoje, né? Todo mundo comunica. Mas o que você está comunicando? Está sendo responsável? De que forma que né, você está fazendo isso de forma responsável, atrativa? É um jogo de cintura, assim, mas eu acho que assim, se eu pudesse falar uma palavra hoje, assim, é a responsabilidade com a informação. É você não colocar
determinado conteúdo ali no ar, porque aquilo pode despertar um gatilho em alguém e, sabe, e transformar aquilo numa tragédia muito maior. Enfim, são várias coisas que acontecem assim no nosso dia a dia que a gente pode se dar muito mal, assim. Por exemplo, a história do Porsche. A responsabilidade, vou falar para vocês aqui uma coisa de responsabilidade do jornalista. Tinha uma fonte que eu tinha na manga, que era uma testemunha do caso, que estava lá, que chegou lá na hora, e ela deu entrevista. Ela queria ajudar a família do cara do Sandero, e ela falou bem assim: Érica, eu fiquei de te mandar o vídeo, eu fiquei de te mandar a informação, mas eu tive a minha imagem, eu pedi para o cara borrar a minha imagem e tirar a minha voz. O jornalista não respeitou e borrou a imagem, mas não tirou a voz. E algumas pessoas me reconheceram, eu estou com medo. Então, assim, você vê a reação em cadeia que um cara lá atrás, que entrevistou e tal, o que provoca, né, na pessoa. Ela ficou com medo do jornalista não ter a responsabilidade ali de preservar aquela fonte. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar todos os dias. Assim, é a nossa responsabilidade com a informação que a gente está passando. Acho que isso é um pouco do nosso diferencial, que eu poderia dizer. Vocês. Você comentou um pouco antes, né, dessa questão dos influenciadores, da experiência internacional, né? Eu acho que não é inerente, assim, a gente não precisa fazer isso para ser um bom jornalista, mas quem tem a oportunidade, eu tive a oportunidade e realmente foi um divisor de águas, porque a gente está acostumado até com a forma que a gente escreve em um idioma e tem os nossos próprios modismos, tem a nossa própria forma de pensar. Então, você ter que fazer o mesmo trabalho que você faz em português em outro idioma, às vezes desconstrói até qual ordem você começa a montar um trabalho, qual as palavras que você vai usar. Então, eu acho que, começando o gancho que você trouxe sobre a experiência internacional, quem puder, eu acho muito legal, porque você consegue, além de adaptar, mudar a sua própria forma de escrever, ver como é que funciona uma redação em outro país. Não necessariamente só tem um jeito de se fazer jornalismo, né? Falando um pouquinho sobre a questão dos influencers, eu concordo muito com você, principalmente porque isso já foi assunto lá na Caras. Eu ficava conversando com o meu parceiro, que é o Fabrício, que faz podcast comigo. Eu falei pra ele: não é possível que a gente estuda 4 anos para depois vir uma pessoa pegar o nosso lugar, falar quase as mesmas coisas que a gente e, tipo, viralizar mais do que a notícia que a gente faz aqui, sabe? E aí a gente chegou à conclusão de que, no final das contas, é a questão mesmo de ter o tato, de estudar o convidado, sabe? De você saber como falar, de você saber como abordar a notícia, de que forma isso vai impactar, de que forma isso é válido ou não para ser falado. E a gente pensa que não, mas muito do que a gente, na verdade, tudo que a gente estuda aqui na faculdade, a gente usa realmente para você entrevistar alguém, para você colocar isso para o mundo saber. Então, a diferença mesmo é essa, que a gente tem bagagem. A gente tem bagagem para fazer acontecer de uma forma certa e não com irresponsabilidade. Desculpe só, aproveitando aqui, os influenciadores ganham dinheiro, bastante dinheiro, muito mais do que nós jornalistas, e têm muito mais seguidores. Não é possível fazer o contrário. Eu estou sendo sonhador, nós jornalistas invadimos o espaço deles, porque nós temos muito mais competência. O que nós não sabemos fazer que eles fazem? Mas se você souber, você me dá. Mas essa é a pergunta. Não, mas eu vou te falar, eu acho que a gente já está acontecendo isso, querendo ou não. Por exemplo, a gente tem o exemplo da Mari Palma, que é da CNN. Mari Palma é uma grande jornalista e Mari Palma virou uma influenciadora, de alguma forma. Muitos jornalistas estão saindo da redação, enfim, indo para as redes sociais e virando influenciadores. Eu vejo dessa forma, não sei se vocês também veem. A Mari Palma, inclusive, agora está mais no entretenimento, está tendo o podcast dela, está agindo mais nas redes sociais, e eu acho que a vertente é essa. Até o Bonner faz o negócio da trend, entendeu? Então, acho que a gente está nesse caminho, mas ainda não consegui também, não.
Tava falando, a Mari, eu trabalhei com ela na Globo, e ela tava até falando com você, né? Ela começou no chat do Bem-Estar. Quando eu estava no Bem-Estar, ela fazia as perguntas ali no chat para os médicos. Então, o início dela, ela era uma gênia também, um jovem talento. Até porque minha amiga não, mas ela é uma pequena gênia mesmo. Agora já é grande, né? Mas fora da curva. Mas ela era a menina da internet que soube aproveitar a internet, o público dela de internet, para trazer esse protagonismo. O jornalista... eu tenho 39 anos, vocês são mais novas que eu, mas eu me formei lá atrás, assim, eu comecei em 2006 a trabalhar em redação. Era um jornalismo completamente tradicional, que não comunica com o público de internet hoje. Então, eu acho que o que a gente tem de diferente nos influenciadores é que eles sabem comunicar com o público jovem. Então, os novos jornalistas, eu acredito que essa nova geração vem para tomar o lugar desses caras, essas pessoas que vêm aí para... Né, vocês sabem usar as plataformas, as redes sociais, e não precisa de experiência internacional. Eu acho que experiência é válida de qualquer forma. A minha experiência na Globo Internacional foi cutucando o cara lá da Globo. Não foi assim, foi o meu chefe lá de Cuiabá que conhecia por acaso, falou, tá indo aí, ela quer conhecer a redação. Descobri lá que tinha estágio, fiquei futucando o cara, e era assim... Eu era estudante, trabalhava de babá para cuidar part-time ali e trabalhava de graça na Globo Internacional. Eu entendo que tem uma geração que não aceita certos tipos de... Né, não é possível trabalhar sem remuneração, não existe. Mas, para você conseguir alguma coisa de conhecimento, eu acho que conhecimento é isso, assim, a gente busca da forma que dá. Então, ela abriu o próprio portal dela, ela, né... Você foi lá e teve... Então, a gente precisa buscar ali a oportunidade onde vocês acreditam, assim, que vale, entendeu? Que vale entrar. Acho que essa é a... Eu não sei se eu tenho algum segredo, gente. Eu não tenho, mas se vocês descobrirem depois, vocês me falam, que eu também quero ficar rica. Ainda não... Não vai ser nessa profissão, é sozinha, assim, que a gente... Eu acredito que essa linha entre o influenciador, o jornalista de redação, realmente é uma coisa que a gente ainda está entendendo, se adaptando, quais são os limites. É recente, querendo ou não. Então, por exemplo, a Mari Palma faz um trabalho de apuração bastante detalhado e consegue, ao mesmo tempo, se comunicar nas redes. Ela é um exemplo bem bacana disso. Tem outros exemplos de influenciadores que fazem conteúdos legais. Então, também não é só porque não está numa redação que não está sendo sério. Mas, realmente, ter esse diploma do jornalismo, ter uma experiência... Eu aprendi muito da ética do jornalismo e desse know-how dentro de redação mesmo. Exato. Muito na faculdade, muito no dia a dia, no saber fazer ali do dia a dia. O que é bacana, o que não é, o que é ético, o que não é, o que pode causar certos processos, o que pode causar desconfortos. Então, a gente começa a aprender... a gente passa por um treinamento que os influenciadores que não têm esse background de jornalismo não têm essas noções, a maioria. Mas, assim, o certo, o errado, o julgamento, é muito difícil bater o martelo. Acho que a gente está aprendendo um organismo vivo, assim, a internet, a redação. Bom, eu continuo sendo sonhador e acreditando que é possível invadir o espaço desse pessoal e ganhar dinheiro. Eu percebo, inclusive na faculdade, que eu tenho visto, principalmente nos primeiros semestres, alunos, e nos 2 últimos eu percebi isso, alunos que entraram na faculdade dizendo o seguinte: eu tenho um canal, ou eu tenho já um canal no YouTube, um canal no TikTok, e vim para a faculdade para aumentar o meu número de views. Então, acho que essa é uma tendência. E eu sempre falo para os alunos, né, vocês que criem seus canais, trabalhem com esse espaço, porque este é o futuro. Próxima... Eu queria... Eu aqui... não. Ótimo. Eu queria fazer 2 questões. Eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Uma diz respeito a essa questão da ética, né? A gente tem notado assim que, principalmente nos veículos mais direcionados a celebridades, né, que às vezes uma fala de uma celebridade
repercute de uma maneira que me faz pensar. Por exemplo, essa questão da Débora Seco, né, que ela, da separação e da fala dela sobre, enfim, questões de cunho sexual, né, de gostos que ela tem ali. E eu fico muito pensando na filha dela, né, vendo toda essa repercussão na mídia de tudo isso, né, de algo muito particular da mãe e da separação, né, ali da família, dela com o esposo, como a filha vê tudo isso, né. Existe algum tipo de discussão que aí estou direcionando mais para você, Pietra, tá? Que vocês, assim, que cobrem celebridades, vocês fazem algum tipo de discussão ética do tipo, olha, tudo bem, foi ela que falou, mas será que vale a pena a gente repercutir isso? Né? Porque pensando até mesmo nessa questão da filha dela, de como isso, né, vai ficar... Porque eu vejo que os portais, a celebridade fala, mas eles vão, às vezes, num nível pior do que a celebridade falou, né? E de repercussão. Então, uma questão seria essa, assim, qual é o limite para se escrutinar ali uma intimidade de uma celebridade. A outra questão que eu acho que vale para vocês três, que eu tenho notado muito isso, né? Eu vejo bastante no encontro, principalmente, como as redes sociais pautam o encontro, muitas vezes, né? Eu estava assistindo outro dia, dirigindo, e que eu gosto do encontro, é um programa que me dá uma leveza, assim, é tanta carga de notícia pesada que a gente tem que eu gosto dessa leveza. E aí estava passando o caso de um gari que ele ficou famoso porque ele canta, né? Ele ficou famoso ali porque ele vai nas mesas cantar, e aí parece que um cantor, que eu sou péssima com nomes, tá? Mas o cantor famoso viu ali ele cantando uma música dele e gostou e fez um vídeo para as redes sociais, viralizou, e aí ele ficou super famoso, e o encontro trouxe esse gari para cantar lá no palco do encontro, né? E eu vejo muitas vezes isso, algo que viralizou nas redes sociais que vira pauta no encontro, né? E também vejo isso na cobertura de entretenimento de uma forma geral, assim, coisas que surgem nas redes sociais e que vão para a velha mídia, que é algo que a gente fala bastante na disciplina de digital e transmídia, né? Assim, esse cruzamento entre as velhas e as novas mídias está cada vez mais forte. Eu queria saber como que vocês trabalham a pauta nesse sentido, assim, de olhar o que está bombando nas redes sociais e, a partir dali, falar, aqui tem uma história legal para a gente trabalhar. Vou responder primeiro a questão da ética. Eu vim pensando isso no caminho para cá, porque a gente hoje tem o famoso Léo Dias, né? Boa tarde, Léo Dias. Se ele estiver assistindo a gente. Mas é complicado, porque assim, eu acho que isso foge muito do jornalismo, sabe? Da questão da ética mesmo, porque você invade muito a privacidade, a vida da pessoa. Eu já cheguei a falar isso para alguns amigos, inclusive na redação, que se um dia a gente for na vertente do que o jornalismo de fofoca vai, eu prefiro não manchar minha carreira dessa forma, porque eu acho que não é um jornalismo legal de ser seguido. Nem sei se a gente pode chamar isso de jornalismo. Na questão da gente ver a notícia e de como disseminar isso, a gente preza muito pela boa relação com o famoso. Eu posso falar pela parte das entrevistas, porque quando a gente vai entrevistar uma pessoa para falar de determinado assunto, por exemplo, se for a Débora Seco, a gente tiver que entrevistá-la e for abordar esse assunto, a gente vai ter toda a questão do cuidado. Aí a gente volta a falar da diferença de um jornalista entrevistando do que para um influencer, porque não vai ter esse tato. E a gente tem essa questão de prezar mesmo pelo bom relacionamento. Então a gente sempre fala com assessorias, a gente sempre está querendo checar realmente a notícia, se é válido, se não é válido. Teve várias notícias que a gente poderia ter dado e não deu. Por exemplo, a questão da Ana Hickman também com o divórcio, né? Tem toda uma questão. A gente sempre preza pro vale a pena? A gente vai prejudicá-la de alguma forma? Até que ponto a gente pode dar palco para uma pessoa que, enfim, só quer aparecer, sabe? Então tem essa conversa. Eu falo mais pela parte que eu trabalho, que é de entrevista. Tem a parte de rede social, a parte de notas, né, que são várias áreas. Até chegar à minha área, a gente já teve uns desencontros ali no meio do caminho, como acho que em toda a redação deve acontecer.
mas a gente preza, assim, a gente conversa para ver até que ponto vale invadir a privacidade de uma pessoa ou não. E aí eu volto a falar, se invade, se forma um jornalismo de fofoca, aí é uma coisa que eu zero compactuo, de verdade. Então, sobre as redes sociais pautarem o programa, pauta muito. Muito, assim, a gente vai atrás do que realmente tem repercutido, a gente faz isso. É claro que a gente não escolhe todas as histórias, né, porque a gente também não... É um novo jeito, né, de fazer jornalismo hoje. A gente não descobre mais histórias assim, a gente descobre histórias pelas redes, as pessoas publicam, né, a fonte de informação está ali, está fácil, tá acessível. Por mais que a gente fale, não é furo, não é... A gente tenta fazer de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, o encontro desse gari... Eu não lembro dessa história. Olha só que louco. Eu devia estar de férias, porque quando eu estou de férias eu desligo. Mas, não sei, a gente trouxe o cantor com o gari, a gente fez essa dobradinha no palco. É isso que a gente faz, o que a rede social ali não consegue, entendeu? Então, a gente transforma aquilo num show ali para quem está em casa, entendeu? Poxa, eu vi esse cara nas redes, olha que legal. Então, você atrai o olhar do público ali para aquilo. Ou a dona de casa, assim, o nosso público, a maior parte é a dona de casa, mulher, enfim, né, 40 a mais, 30 a mais, que está em casa nesse horário. Mas a gente tem um público jovem também, a gente tem, mas estou falando do público maior, né? E não é todo mundo que vê tudo nas redes. Então, às vezes, a gente tem um público grande, né, que não vê tanto assim TikTok ou rede social. Mas a gente está de olho. A gente tem uma redação hoje jovem também, tem um público que a gente está sempre pipocando ali. O encontro de amanhã, ele é definido 7h da noite hoje. Assim. A gente faz uma reunião agora, 14h. A gente faz uma reunião 11 da manhã, quando acaba o programa, depois a reunião da direção, depois tem uma reunião 2 da tarde. Então, assim, o programa é vivo. Então, a gente traz o que está bombando mesmo, assim, ou que está nos portais, ou que está nas redes sociais. Existe, sim, esse cruzamento e é cada vez mais forte. Assim, a rede social pauta bastante hoje a TV. E vice-versa, também acontece, né? A gente tem histórias também exclusivas que depois repercutem nas redes. Muitas encontro, traz, né, alguma coisa da CNN que vira uma entrevista exclusiva que você fez, você falou, né, que a Totia Meirelles falou que tinha... Então, a gente pauta também as redes, mas acontece também ao contrário, a gente faz muito isso. Não, e antes dos famosos eram só quem estava na novela da Globo, né? E agora o que a gente tem de subcelebridade, de influenciador, então também tem muito mais gente para falar. A gente estava falando de Jojo Todinho, né? Jojo Todinho está fazendo a gente feliz essa semana. Renascer, BBB. Luana Piovani, agradecida. Entregam muito conteúdo e tem sempre as diretrizes do veículo de comunicação, mas ali, no calor do momento, passa muito pelo filtro do jornalista, eu acredito. Assim. Então, eu vou escrever sobre o corpo da pessoa, engordou, emagreceu só por escrever, só pelo clique, será que vale a pena? Questões pessoais, de divórcio, sempre vai ter as diretrizes, mas na hora do vamos ver, chegou ali a pauta, chegou ali o furo, será que eu vou dar ou não? Então, acho que... Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Não sei se vocês estão acompanhando o BBB, mas o Buda provavelmente vai sair, né, hoje. E aí, amanhã, a fofoca do Buda é a traição dele ali com a Pitel, né, a Camila e tal. Mas o programa, ele vai muito mais na história do Buda. Quem é o Buda? Então, a direção, isso é uma coisa de direção mesmo, né? A direção falou, a gente precisa contar a história desse cara. Esse cara é um cara que trabalha na Maré, ele tem um trabalho incrível lá com capoeiristas, com crianças. Então, vamos trazer a história do Buda, não é só a fofoca, entendeu? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade também de não linchar a pessoa ali ao vivo, né? É uma coisa que... A Ana Maria faz isso com o cara ali, ela vai perguntar. Obviamente, a gente vai falar também da história da Camila, mas não vai ser o foco do programa amanhã. A gente vai trazer os amigos dele, porque o Mais Você entrevista a pessoa e a gente entrevista a rede dele. Então,
seria a mulher, não vai ser mais, né? Então, a gente entrevista as pessoas que estão ali em volta dele. Então, a gente traz um pouco da história da pessoa, humaniza, né, esse participante. Então, acho que isso também é um pouco da diretriz que a gente, enquanto jornalista solo, trabalhando num grande programa, a gente não faz só nada sozinho. A gente tem que ter uma coisa da diretriz ali do programa, da direção. Então, provavelmente o jornalista que escreveu, o jornalista que escreve para o Léo Dias, né, que não é o Léo Dias que faz todas aquelas manchetes, mas ele escreve daquele jeito porque o Léo Dias quer aquele jeito que dá clique. Então é uma coisa de diretriz mesmo ali de quem está no comando, né? Mas só para falar, Camila não vai estar no encontro, viu, gente? Érica, isso é mais para você, porque a Globo já foi muito forte em jornalismo. A Globo já foi muito forte nos esportes, de certa forma até abriu mão. E hoje parece-me que o grande mote da Globo é entretenimento, tanto que a cobertura do Carnaval foi feita, né, teve uma intervenção do Departamento de Entretenimento. Você sente isso no dia a dia, o fortalecimento do entretenimento dentro da Globo, do dia a dia do seu trabalho? Olha, eu não posso falar pelo veículo, né? Eu estou aqui como uma funcionária, mas eu não vejo isso. Eu vejo, assim, o jornalismo ainda muito forte, assim, dentro da emissora, sabe? Assim, tanto assim que quando acontece uma grande tragédia, a prioridade é do jornalismo, entrar no entretenimento. Apesar da gente fazer, por exemplo, jornalismo, hoje, se acontece um fato muito grande, o Jornal Hoje entra na programação do Encontro Tralha e fala com a Patrícia Poeta e a gente dá o espaço que o jornalismo merece ali dentro do programa. Então, assim, eu acho que ainda o jornalismo é muito forte na emissora. Eu acho que o Jornal Nacional, a gente tem aí, assim, grandes jornais, Jornal da Globo. O jornalismo ainda é muito forte, mas a Globo, ela tem braços, né, muito grandes. Então, tem a Globoplay, a gente tem os estúdios Globo que estão, né, fazendo filme, Então, eu acho que, assim, o entretenimento, ele cresceu muito. Eu vejo um crescimento, mas eu não vejo também o desaparecimento do jornalismo. Oi, tudo bem? A minha pergunta... Helena, boa tarde. Eu estou no 3º semestre e a minha pergunta ela é mais direcionada para a Raquel. Eu admito que eu me identifico muito nessa questão de viagem, porque liga ao jornalismo internacional, que é uma coisa que eu tenho muito interesse. E a minha pergunta é a respeito de qual foi a viagem mais desafiadora que você já fez até agora e como, ainda assim, com todos os desafios, porque eu acredito que fazer uma viagem, ir para muito longe, tem, assim, muitas questões, e ainda assim, mesmo sendo desafiadora, mesmo você até ficando um pouco estressada com essa situação, trazer o conteúdo de uma forma leve, não deixando isso transparecer nas suas matérias para não perder o enfoque, né, que é a parte mais leve, divertida da situação. Legal a pergunta. Eu fiquei pensando, não vou citar a Amazônia porque já cheguei a comentar que fui para lá, vou pensar em outra coisa, mas não tem como, assim. A mais desafiadora de longe foi justamente essa viagem para a Amazônia. Eu fiz essa travessia de Manaus para Santarém e fiquei em couchsurfing. Tanto, não sei se vocês sabem o que é, você ficar de graça na casa de uma pessoa em troca de trocar experiências, conversar, enfim, fazer coisas juntos, programas, viajar junto. E logo que eu cheguei, já cheguei numa casa de uma pessoa que tinha sua ideologia política ali muito forte. Então, foram 24 horas de lidar com essas diferenças, assim, que eu pensei, nossa, viajante, vamos, né, viajar por aí. Mas foi, assim, um choque já de cultura chegando. E depois eu senti, eu não sei exatamente como está hoje essa viagem, eu fiz há uns 6 anos atrás, mas eu falei, gente, Deus esqueceu dessas pessoas, dessa terra, assim, porque você vê muito aquela realidade crua, você vê
prostituição, você vê. E como que a gente faz um conteúdo que não é só sobre isso? Também precisa fazer um conteúdo investigativo, de ir lá ver as palafitas, as meninas perto de construtora que está rolando, que você fica sabendo estando lá. Mas como que a gente fala sobre o destino sem esconder as mazelas do lugar, mas falando também sobre as coisas boas, porque eu me perguntava muito sobre o turismo. Eu descobri essa cachoeira, esse lugarzinho escondido. Será que eu conto? Será que o turismo vai chegar aqui, vai massificar, vai estragar? E, claro, overtourism, essa coisa que a gente vê na Europa, em Roma, no verão, é um problema. Mas eu vejo em muitos lugares que eu fui, como na Amazônia, como na Venezuela, que o turismo é uma das fontes de renda mais dignas, mais bacanas para essas pessoas. Então, por exemplo, na Venezuela, que eu fiz esse documentário, ou as pessoas do povo Pemon, que são indígenas, iam trabalhar com turismo, ou eles iam trabalhar com garimpo. Então, trazer esse dinheiro do turismo e enxertar aí era legal. Então, eu fui também trabalhando essas minhas convicções sobre, sim, é muito bacana falar sobre um turismo sustentável, um turismo que distribua o dinheiro para a comunidade nesses lugares que não tem tanto acesso quanto outras capitais que a gente conhece muito bem, Nova York, São Paulo, enfim. Mas a Amazônia para mim foi difícil porque, assim, você é muito bruta, é muito uma energia masculina, e eu estava viajando sozinha, ainda uma menina jovem, deslumbrada, então você dorme no meio da floresta numa rede e de noite aquela floresta aquele barulhão, aquela gritaria. Gente, eu sou muito pequena e acordar uma aranha desse tamanho do seu lado, é tudo em outras proporções. O rio Amazonas é quilômetros, então para você ir de uma cidade para outra não é quantas horas, quantos minutos, é quantos dias, porque é tudo outro tempo. E você entra nessas embarcações que a galera... Porque, assim, o turismo lá vai muito nos cruzeiros, né? Que são já cruzeiros preparados, que dá uma blindada no turista. A experiência que eu tive foi de local mesmo. Então, no mesmo barco que eu fui, tinha galinha, tinha televisão, tinha carro e as pessoas fazendo mudança. E eu peguei emprestado até uma câmera fotográfica do Mackenzie para fazer o documentário. Eu lembro que eu dormia agarrada na câmera, assim, meu Deus do céu, se alguém roubar minha câmera do Mackenzie na rede, assim. E eu tinha muito esse espírito de me jogar. Então, eu lembro que eu conversei com uma menina que ela era mais nova que eu, tinha 2 filhos, estava carregando os 2 filhos porque ela ia encontrar o marido dela que estava abrindo um roçado em Óbidos, lá, meio mais ou menos perto da terra da Cunhã, lá de Parintins. E aí, assim, esse choque todo de realidade que eu vivi, de alguém mais nova que eu, segurando 2 filhos no braço, cheio de homem ali e tal, mas ao mesmo tempo que eu senti essa agressividade e que eu também fui engrossando dessas experiências, eu senti uma ajuda. Eu via que um cara que eu estava com medo ia lá e ajudava ela, ficava com o menino enquanto ela ia no banheiro. Então, assim, fui descobrindo nuances, como nem tudo é preto e branco. Nem todo lugar é o mais maravilhoso do mundo. A Amazônia é só coisa linda, pegar no macaquinho, ver não sei o quê, e nem lá nem cá, assim, sabe? Entender. E daí, na hora de transmitir no texto, é isso, como contar de um jeito interessante, um jeito que desperte a curiosidade, um jeito que não afaste a pessoa do destino, mas que ela entenda onde ela está indo. Eu acho importante contextualizar dentro do turismo, porque senão você pode ir numa mesma rede de hotel e restaurante em qualquer lugar do mundo e você acaba tendo a mesma experiência que aqui em São Paulo em qualquer lugar, sendo que, enfim, cada lugar tem suas diferenças. Para mim foi essa viagem. Posso fazer? Oi, gente, eu sou a Luísa, eu estou no 4º semestre de jornalismo. Aí eu vou comentar um pouco sobre vocês falaram sobre os cliques e tudo mais. E eu estou trabalhando atualmente numa revista digital. E eu sofro muito com isso, que a minha chefe fala, tem que ter clique, aí tem que passar porque a copy não tá boa. Eu falo, que saco. Aí, tipo, você fala, nossa, o texto tem toda a relação, aí passa assim para minha supervisora, ela é formada em marketing, não é jornalismo. Aí ela transforma todo o texto, eu fico
jornalístico, gente, mas não tá mais o texto jornalístico, porque tem que entregar, que senão... Aí como vocês lidam com isso, do tipo, até quando eles deixam conteúdo e fica focado nessa questão de, tem que entregar e as pessoas vão clicar, se não clicar não tá valendo. É que assim, eu sou mais na questão dos vídeos, né? E realmente o que pauta é visualizações. Então, tá tendo visualização, não tá tendo visualização. Aí a gente entra na questão de notícias. Pietra, a gente tem que pegar alguma coisa que vai fazer viralizar. É muito difícil, porque aí tem toda a questão de métrica, de Instagram, de TikTok e, né... A audiência é o que pauta o nosso trabalho no final das contas, isso é verdade. Mas não sei como te ajudar nessa pergunta. A questão a gente está se adaptando, né? Esse é o problema. Na verdade, a solução. Você trabalha em TV, a gente é mais na parte de internet. A gente está se adaptando a essas questões para fazer com que, de alguma forma, o nosso trabalho seja válido também para as pessoas que estão consumindo internet. Porque é isso, é o clique, é a visualização, é o comentário, é o que também vale a pena ser postado, o que não vale a pena ser postado, para ver se realmente vai viralizar ou não. A questão de transformar o seu texto, que não está mais jornalístico, e no final das contas ficou uma outra... Eu acho que tem toda a questão do SEO, né, que agora entrou, aí tem que usar palavras-chave e chamar atenção, e, enfim... Eu acho que isso... Aí é uma crítica, tá? Eu acho que isso é algo que fez com que a gente se perdesse muito no que a gente estudou e no jornalismo. Assim, fica uma coisa só preocupada com realmente clique, engajamento, e aí se perde na notícia. No final das contas, a notícia não está sendo dada. E aí a gente também pode falar sobre sensacionalismo, né? Porque aí faz aquela chamada sensacionalista, quando você entra, não tem nada disso no texto também. Conclusão, não sei como te ajudar, porém, é meio triste a gente ver como que eu posso dizer? Pode ser, e pode ser essas diferenças que a gente vem vendo no jornalismo, de uma coisa mais séria, de uma coisa mais com responsabilidade, para algo que fica fútil mesmo, uma coisa mais preocupada com... E aí, tá dando engajamento, tá dando audiência? E isso não tira também a questão do assunto ser importante e aí virar mesmo as visualizações, a procura das pessoas. Às vezes, a gente comenta muito isso lá na redação, às vezes a gente faz uma matéria incrível, da hora, a questão da Tutia Meireles mesmo, dela falar que tem câncer e tal. Mano, isso não foi viralizado, eu juro pra você, não foi viralizado. E é um assunto importante de ser falado, porque trata-se de câncer de mama, trata-se de um assunto importante para ser falado, para ser visto. A gente até pediu collab com ela no Instagram, para ter uma visibilidade maior e tal. Não foi falado. E aí a gente parte do princípio de que coisas que não são tão importantes viralizam. E aí entra a questão de critérios de notícia. O que é importante, o que não é importante de ser colocado na internet para as pessoas consumirem. É isso. Aí vale o que vocês estão consumindo, por favor. Vamos fazer o nosso trabalho valer a pena. Eu acho que faz parte da nossa carreira embalar para presente para o público, para ser mais atrativo para o público, né? Eu acho que é isso que um pouco a tua chefe deve estar tentando fazer, vender ali aquela notícia de uma forma mais palatável para agradar o público. Mas ao mesmo tempo, quando você faz disso um sensacionalismo, né, e não entrega aquilo que você está prometendo ali no título, a tua audiência não vai acreditar mais e vai embora com o tempo. Você não tem uma audiência qualitativa, né? Você tem um clique ali na hora, mas depois ela não vai permanecer, ela não vai se manter. Então, acho que assim, é um eterno... Mas isso é uma coisa, não é de agora, tá, gente? Assim, isso sempre aconteceu, né? Da gente... Vocês são, né? É uma eterna busca, assim. A gente alimenta a audiência com o que ela quer, mas a gente também tenta dar para a audiência, assim, olha, você precisa disso, o que é importante dar, entendeu? A gente tem a nossa obrigação, assim, como
jornalista de também não só entreter, né, de também mostrar para o público o que é importante, né, colocar lente naquilo que a gente acha que é importante colocar. Então, acho que a gente está ali sempre trabalhando essas duas coisas, né? Esses dois caminhos. Não, eu concordo, todo mundo assim, você começa. Não, mas as métricas, elas estão guiando mesmo as redações, não tem como, né? Mas eu acho que tem ainda veículos tradicionais, respeitados, que tentam fazer essa mescla entre o que vai dar audiência e o que a gente tem que dar. Isso aqui a gente tem que entrar, isso aqui faz parte do que a gente comunica e vamos dar, mesmo que, por exemplo, o seu caso do câncer de mama, mesmo que não dê audiência, a gente vai fazer um serviço sobre isso, a gente vai falar. Mas até quando a gente vai equilibrar e as porcentagens, né? Perdão, gente. Amanhã a Glória Vanik, que apresentava Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi, esteve aqui. E aí ela falou sobre essa questão que, não vou generalizar, mas alguns veículos, né, que cobrem celebridade inventaram uma suposta briga entre ela e o Bocardi, quando eles apresentavam o telejornal. Que ela falou que nunca aconteceu essa briga, assim. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Já vou mandar então pro pessoal aqui, gente, pode postar. Furo de reportagem aqui, da professora Patrícia Paixão. Não, então, porque o que acontece? Ela falou que foi que ela até deu uma entrevista pro UOL sobre isso. Foi uma falta de retorno que ela estava tendo da parte da produção do programa, que ela precisava ter um retorno ali para colocar uns gráficos na tela, e a tela era compartilhada com o Bocardi. O Bocardi estava mostrando nas redes sociais. E aí ele falava, vamos mostrar aqui as redes sociais, né? Porque ele começou a brincar naquele espírito dele, porque não é importante falar de trânsito. E ela começou a ficar brava, porque ela estava recebendo uma cobrança da chefia para colocar os gráficos lá, e ao mesmo tempo ela dependia de um outro chefe para mandar as informações para ela colocar, e o Bocardi brincando. E ela falou, e eu estava nervosa porque eu estava sendo cobrada no ponto para colocar. Só que aí a imprensa, parte da imprensa de celebridade, já inventou ali a briga entre os dois, e ela falou que virou um dos maiores folclores, assim, que até hoje, quando alguém vai fazer entrevista com ela, pergunta, mas você e o Bocardi não se davam bem. Ela falou, imagina, eles falam até hoje, sempre. Mas é aquilo, é o que você falou, eles fazem o título que vai gerar o clique, né? Não importa se é verdade ou não, aquele título gera o clique. Né? Então, ainda bem que não são todos os veículos que trabalham assim. Essas verdades, e aí o desmentido não fica tão grande, né? Exatamente. E aí também a gente entra no assunto de velocidade da notícia, né? Muita gente agora não quer apurar mais. Isso é uma coisa meio absurda. Então, a gente posta o que está sendo falado e aí depois a gente vai atrás da apuração. Aí, qualquer coisa, a gente coloca assim, essa matéria foi atualizada em tal dia e a assessoria falou isso a isso. Aí é meio complicado também. Aí tem a questão de sempre buscar assessoria, buscar alguma pessoa que vai confirmar, como agora a Patrícia informou pra gente, que não tem essa rixa, né, Patrícia? Chamada de amanhã. Chamada de amanhã. De hoje, daqui a pouco. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu estou no 4º semestre e, Raquel, eu fui muito impactado pela sua fala de que quando você chegou na Amazônia você percebeu que era um lugar que foi abandonado por Deus, e pensando sobre isso eu cheguei à conclusão de que, pelo menos para mim, o jornalismo tem justamente o papel de dar voz às pessoas, aos lugares que foram abandonados por Deus. Então, eu queria saber, para cada uma de vocês, nas suas respectivas áreas, qual é o seu papel, o que motiva vocês, o que vocês mais gostam nelas, digamos assim? Eu acho que foi mudando ao longo do tempo o que seria minha métrica de sucesso, alguma coisa que me preenche, o que eu busco, o que faz eu perceber que eu estou no caminho certo, assim. Já foi ver meu nome assinando uma matéria em algum veículo,
ou pegar a revista da National Geographic com uma matéria que eu fiz em espanhol sobre o Rio de Janeiro, falando sobre a minha cultura para outro país e dar na mão da minha avó e falar, olha, avó, a cidade que você nasceu, eu escrevi numa revista que está sendo vendida na Espanha. Então, já foi uma coisa assim de ver concretizado o trabalho e eu acho que foi mudando e acho que hoje é uma coisa mais comigo, assim, do que está assinado em X veículo, mas é eu no processo para chegar nessa matéria. Então, por exemplo, eu fiz há um tempo atrás uma matéria sobre os vinhos do Cerrado, que agora, perto de Brasília, está rolando uma nova produção vitivinícola que está super interessante, super promissora. E aí, através desse gancho, dessa pauta, eu entrevistei 3 pessoas diferentes. O agricultor que descobriu como que, através da dupla poda, que é uma questão de engenharia agrônoma, ele conseguiu trazer a produção de vinho de Minas Gerais para o Centro-Oeste. E entrevistei uma sommelier, entrevistei também outro pesquisador. Então, nesse processo para fazer a matéria, eu descobri todo um mundo. Então, uma coisa mais interna nesse sentido de trabalho, de ver que eu aprendi muito no processo, eu pude trazer alguma coisa nova e diferente para quem está lendo. Acho que é isso. Quando eu estava na faculdade, como vocês, o que me motivava, assim, era estar perto da notícia. Era o que eu gostaria de fazer, assim, de estar perto de grandes eventos. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ouvir bastante história, contar. Então, isso era o que me motivava. Mas, ao longo da minha carreira, o que me deu mais prazer foi transformar a vida das pessoas. A gente transforma a vida das pessoas através do jornalismo. A gente consegue fazer isso. Não é todo dia. Não vamos romantizar, porque a gente sabe que não é todo dia. Muitas vezes a gente dá notícia que ela só vai informar aquela pessoa sobre uma tragédia, sobre ou ela vai dar um serviço, ela vai dar ali, atrasou, o ônibus está de greve, os trens estão de greve, enfim. Ela vai trazer algum tipo de informação ali, mas ela pode sim transformar a vida das pessoas através da informação. A gente pode fazer isso. Isso é muito gratificante. Eu tive isso durante muitos anos no Bem-Estar, assim, muitos anos mesmo. Se você gosta disso, de jornalismo de serviço, assim, isso é uma coisa muito legal mesmo de fazer. A gente salvou vidas, a gente teve histórias de pessoas que foram salvas, aprenderam a fazer a manobra de Heimlich, que é aquela manobra que você de desengasgo, no programa e ligou pra gente para falar, olha, meu corpo até arrepia, eu salvei a vida da minha filha que estava engasgando, porque eu vi a doutora Ana no programa fazendo a manobra de Heimlich. Então, a gente já contou histórias de manobra, mais de umas 4 histórias de manobra de pessoas que salvaram. Gente que descobriu que tinha lúpus, que tinha câncer de mama, que tinha... através das dicas do programa. Então, eu acho que informação é vida. A gente tem e a gente tem um know-how de como trazer informação atrativa e tal para as pessoas em casa. Então, eu acho que é isso que traz pra gente esse gostinho, assim, essa cachaça, né, que a gente fala do jornalismo. Mas é isso, poder transformar a vida das pessoas através da informação. Eu concordo com a Érica, e já que a minha parte do jornalismo é algo relacionado com famosos, digamos assim, eu acho que eu falo da questão de ouvir e poder contar histórias mesmo. A gente, numa conversa com um famoso que você acha que a vida é 100% feliz e completa e nossa, e que tudo que ele mostra no Instagram é, tipo, incrível, não é, entendeu? Tem muitas camadas, agora tem muitas skins, digamos assim. E eu acho que é isso, acho que o que eu busco no momento é isso, é contar histórias e poder passar de uma forma que as pessoas que vão absorver e ouvir não fique só com aquela imagem fútil de uma pessoa e sim de algo mais profundo. Bom, gente, estamos caminhando aqui para o final e aí eu estou abrindo para a última pergunta. Alguém tem? Temos uma última? Temos uma última ali, Mariana. Está vindo. Então fechamos com a Mariana. Obrigado.
Oi, gente, eu sou a Mariana, estou no 3º semestre e eu queria emendar 2 perguntas. Eu queria saber qual foi a principal dificuldade da carreira de vocês e se vocês têm algum conselho para quem quer seguir a área do jornalismo de entretenimento. Minha principal dificuldade, assim, foi quando falaram que eu ia... A questão é, não tenha medo do que as pessoas te oferecem para você fazer. Quando falaram para mim, Pietra, você vai entrevistar a Gisele, vai ser live, vai ser ao vivo, eu nunca tinha feito isso na minha vida, tipo, nunca mesmo. Meu sovaco suava, de falar a verdade. Eu saí ensopada e não transparecia isso. Mas a minha dificuldade era essa, era não saber se eu sou boa o suficiente para isso, sabe? E realmente a gente não é bom o suficiente de começo. É uma questão de adaptação, de bagagem. Você vai aprendendo no seu estágio, você vai aprendendo no dia a dia. Hoje eu entrevisto, não sei, eu acho que faço umas 6 entrevistas no dia, assim. Podcast, às vezes, com um Reinaldo Gianecchini da vida, que, velho, Cid Moreira todo mundo aqui conhece, né? É um grande ícone do jornalismo. No dia que eu fui entrevistar o Cid Moreira, eu falava, caraca, eu não sou competente para isso, e deu certo. Em cada entrevista eu aprendo, a verdade é essa. E eu acho que é isso, eu acho que cada etapa, cada coisinha que vocês forem conquistando na carreira de vocês, no jornalismo, vocês vão aprendendo. E o conselho que eu dou é não perca as oportunidades, saiba aproveitar as oportunidades. Se em algum momento você se sentir inseguro, ou se você achar que você não é o suficiente, como eu já me senti várias vezes, saiba que isso é muita coisa da sua cabeça, você querendo se sabotar. Porque você pode, com tudo que você aprendeu na faculdade, com todas as bagagens que você tem, você pode, sim, dar vida para o sonho que você quer seguir. Ai, gente, dificuldade foram tantas que eu já até me esqueci, assim. A maior dificuldade é voltar da licença maternidade, que eu voltei 2 vezes, não, mentira. Mas quando a gente trabalha no começo, começo da profissão, assim, era pesado. Era pesado, a gente eu fazia link, fazia matéria para o jornal do meio-dia, para o jornal da noite, um link, era muita produção e tal. E uma coisa que eu fiz muito na minha carreira foi me sabotar. Eu sempre achei que eu não era boa o suficiente, mas o jornalismo é um desafio diário mesmo. Todo dia você tem uma coisa nova. Eu entrevistei o Caetano Veloso também, no telefone, por telefone, tremendo, no telefone, assim, e ia pro ar a entrevista. Eu fiz rádio também lá em Cuiabá, esqueci então eu entrevistei ele, eu falava, meu Deus do céu, assim, era o Caetano Veloso, o que eu vou perguntar para ele? Ele foi pro Pantanal, eu tinha que saber as impressões dele do Pantanal, e eu tive muito medo, então, mas eu não dizia não, eu ia com medo. Então é isso, assim, eu acho que todo mundo tem medo. Ou qualquer jornalista, eu acho que o mais experiente possível hoje, se for entrevistar o Cid Moreira, vai ter um frio na barriga, vai dar um frio na barriga. Não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa qualquer. O primeiro Povo Fala que eu fiz em inglês em Nova York, Érica, você vai então fazer um Povo Fala sobre tal tema. Eu falava, caceta, eu acabei de chegar aqui, eu não falo inglês assim tão bem, mas vamos pro Povo Fala. Bocardi chegou nos Estados Unidos, ele chegou, o avião o avião fez um pouso forçado no Hudson. E a gente foi cobrir, foi um piloto assim, top, assim, que conseguiu pousar e não matou ninguém, deu tudo certo. E a gente foi contar essa história, o Bocardi tinha acabado de chegar. Também vai com o Bocardi, você precisa pegar... do filme, E aí eu falava, caramba, o Bocardi, e assim, nossa, mas era isso, é puro sabote, assim, às vezes a gente se sabota, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas a gente tem que ir. Claro que tem coisas que tem muita responsabilidade, a gente precisa também ter aquela coisa de, eu não sei tudo. Gente, tô começando, vou lá, tá? Vou fazer de tudo para conseguir trazer o meu melhor, vou dar o meu melhor para isso. E é isso, assim, as pessoas que fazem isso com você, elas sabem que elas estão fazendo isso com você para ver como é que você reage ali àquela situação.
Então, assim, também mostra que você não tem medo, mas também coloca ali o seu. Olha, eu tô aqui começando, né? Tem certeza? Então tá, então eu vou lá. Então, assim, eu acho que o conselho que eu posso dar também é isso. Se joga, não tenham medo e não se sabotem. Eu acho que eu fiz muito isso e é muito ruim a gente achar que a gente é incapaz. Eu também acho que tive algumas dificuldades aí no caminho. Ela teve poucas. Pressão. Eu lembro de um episódio de estar numa viagem de imprensa e outro jornalista assim... Brasil, Anitta, Anitta. E, tipo, nossa, que anjo, seu chefe tá te dando um emprego aqui no nosso país. Você brasileira, é um anjo mesmo. Assim. Então, de tipo, assim, o cara não passou a viagem inteira não entendendo como que uma brasileira jovem estava numa posição desejada por pessoas de lá, assim, questionando minha competência. Já rolou muito isso, adaptação de pressão, de velocidade do trabalho, lidar com pessoas, acho que sempre vai ser um grande desafio. E eu acho que, assim, uma coisa mais prática e de dica, se eu puder dar, assim, para quem quer começar no entretenimento, mas no jornalismo em geral, é cuidar da postura em geral, assim, e o networking. Então, assim, tá numa oportunidade de estágio, às vezes, putz, não é exatamente isso que eu quero fazer, mas chega cedo... não para se esfolar, mas assim, dá o seu melhor nas tarefas, cumprimenta as pessoas, tenta conversar com pessoas de outras áreas, tenta ir com uma roupa adequada para o lugar que você tá, nada mirabolante, mas ler o ambiente e tentar estar inserida ali de uma forma que as pessoas que estão ali te enxerguem lá dentro, num futuro, assim, né? E eu acho que a coisa do networking é muito interessante porque às vezes a gente não valoriza até precisar. E chamar a pessoa na hora que você está precisando de um trabalho, uma recolocação, pode soar mal ou não funciona, na verdade, no fim do dia. O networking é uma coisa que você constrói, é um relacionamento que você precisa alimentar. Então, é aproveitar agora que vocês estão na faculdade, de, no fim de uma aula, conversar com o professor, chamar uma pessoa que vocês admiram para tomar um café, alguém no próprio estágio de vocês, falar, igual esse estágio não remunerado que você fez, eu já fiz isso também. E eu acho uma oportunidade. Então, eu acho muito interessante esse trabalho com entrevista, ou podcast, ou vídeo que você está fazendo. Eu estou aqui dentro em outra coisa. Será que eu posso ficar uma tarde aqui e ver o que você está fazendo? Então, essa coisa de realmente aproveitar as oportunidades de ser solista e de pensar que lá na frente você vai encontrar as pessoas, porque o mundo do jornalismo ele é pequeno, ele se encontra. Então, alguém que você fez um relacionamento que você nem imaginou para que você vai usar, num futuro essa ajuda pode rolar mútua e é sempre importante também não adicionar só as pessoas no Instagram, mas também no LinkedIn. Boa. LinkedIn. Bom, a Mariana acabou me ajudando, porque era essa a minha última pergunta da dica, né? E com isso eu quero mais uma vez, né, agradecer a presença de todos aqui, de todos vocês, né, da professora Patrícia e, né, da mesa, né? Foi uma discussão muito legal, muito boa. Eu digo que eu participo, mas também sempre aprendo com isso, né? Foi muito bom conhecer a Érica e foi muito bom rever, né, a Pietra, né, a Raquel, continuam com a mesma carinha de quando eram alunas aqui, maravilhosas, né, sensacional. E eu quero terminar, né, mais uma vez agradecendo a todos e pedindo aí a salva de palmas para as 3 maravilhosas profissionais. Gente, eu vou fazer o jabá aqui. Se vocês quiserem, óbvio, como você falou do network, se vocês quiserem conversar um pouco mais, quiserem saber um pouquinho mais, meu Instagram é Pietra Mesquita e também Caras Brasil, se vocês quiserem seguir para também saber um pouquinho como que funciona o nosso trabalho, fiquem à vontade, tá? Depois daqui, se vocês quiserem também conversar um pouquinho, a gente bate um papo. Fechou? O mesmo para mim aqui também, tá, gente? Tô aberta aqui também para conversa. O meu Instagram é Erica_Stefânia. Não é aberto, mas vocês podem me adicionar lá. Fala que é do Mackenzie que eu adiciono, tá bom? O meu é Só Lá no Mundo, @Só Lá no Mundo. A gente também pode se conectar, continuar conversando e quem quiser falar, também estamos por aí.